Vamos ler um texto que está contido em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Veja, irmão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Suplicamos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Amados, Foi só aqui. Deu 13 não. então 13. Aí no próximo versículo ele diz: se planteia, Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. Não é isso? Amados irmãos, em alguns minutos, se vocês tiverem paciência, iremos falar sobre aprendendo com a igreja de Corinto. Queridos, se existe um dos alicerces, pilares da igreja, eu vou ser muito rápido, porque tem muito conteúdo aqui, mas não vou falar. Se existem alguns pilares que a igreja, irmão Luiz, irmão Adão, Vera, irmão Maria, todos nós que estamos aqui, se existem alguns pilares que a igreja precisa estar alicerçada, é na unidade. 70 anos depois de Cristo, pouco mais, pouco menos, a igreja de Corinto foi fundada, 40 anos, a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Todavia, porém, houve distinções ou dissensões doutrinárias. Cada um cria de uma maneira, cada um acreditava no estilo de pregação de um apóstolo ou outro. Daí houve um racha crucial para a igreja começar a se destruir, se deauir entre o tempo. Todavia, porém, o apóstolo Paulo, na capacidade teológica que tinha, ele trouxe uma orientação crucial que serve para os dias de hoje. A igreja, primeiro alicerce para o sucesso da igreja. Claro que existem outros trocentos, mas eu vou falar só de alguns. O alicerce da unidade. Se essa pedra da unidade não estiver alicerçando a igreja, certamente há um grande risco de desabamento espiritual. Certamente, se a igreja não estiver no alicerce da união, vai haver dissensão, vai haver o famoso fuxico, vai haver o disse-me-disse, vai haver desavenças, vai haver contrastes, porque dentro da igreja são pessoas com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, com posturas diferentes, mas não pode haver doutrinas diferentes. Todavia, porém, a igreja de Corinto começou a fracassar, porque eles começaram a acreditar em doutrinas, em pensamentos, em linhagens, em pregações, em interpretações diferentes do que os apóstolos pregavam. Uns acreditavam, eu acredito assim. Outros diziam, eu acredito assado. Eu podia pegar isso aqui, mas não tenho o caminho dele. E outros diziam, eu acredito o contrário disso. Todavia, porém, isto foi causando uma lacuna dentro da igreja de Corinto, o que causou uma dissensão, que se não fosse a ação de Paulo para reconstruir a unidade, com certeza nós teríamos uma história medíocre, pequena, fracassada da igreja de Corinto. Porém, o apóstolo, usado por Deus, ele fazendo essa carta, ele traz, como foi lido pela minha esposa, que havia divisões na igreja. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros ainda, Paulo da firma, outros ainda dizem que no meio dessa bagunça toda, eu sou de Cristo. Mas, todavia, porém, a igreja estava sendo do diabo. Porque quando há dissensão entre a igreja, é onde o diabo arruma o espaço, o conforto, a liberdade que ele quer. Entenda, divisões na igreja traz muito partidarismo. Eu só gosto quando é o pastor que prega. Se for o irmão Luiz pregando, eu não sou afim. Eu só gosto quando é o missionário que prega. Se for o pastor pregando, eu não gosto. A
Aliás, detesto ouvir a voz de um Adão cantando. Então, isso são partidarismos na igreja. Se eu faço para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor a Deus, quem está fazendo faz com o mesmo objetivo, com o mesmo raciocínio, com o mesmo desejo, com a mesma intenção, com a mesma direção, com o mesmo patriotismo espiritual. Entenda, todos nós fazemos com que o reino de Deus apareça. Já dizia João no capítulo 3, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Quando a igreja entende isso, quem vai aparecer não é o pastor, quem vai aparecer não é o missionário, quem vai aparecer não é o cantor fulano, o pregador ciclano. Quem vai aparecer na igreja não é Apolo, Paulo, Pedro. Quem vai aparecer na igreja é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Percebemos, pois, irmãos amados, eu estou acelerando, a igreja para entender que ela não é de ciclano, não é de fulano, não é de beltrano, ela precisa ter maturidade espiritual. A igreja que é madura, ela não cai em emoção fajuta. A igreja que é madura, ela não é cercada por movimentos instantâneos. A irmã veio lá de Maceió, lá de São Paulo, lá do Rio, foi um poder intenso, poderoso, incalculável, tremendo, e o fogo caiu, o fogo desceu, depois que a irmã foi embora. No outro culto, a igreja estava firme do mesmo jeito. É a igreja imatura, mas a igreja madura, a igreja com maturidade espiritual, ela não se constrói em emoções, ela não se constrói em facilidades, ela não se constrói em maus costumes, ela se constrói baseado na pedra de esquina que é Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, percebemos bem, entendemos bem. Desculpe estar acelerando. Há uma referência em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, como foi lido. Paulo repreende os irmãos. Chega dessa situação. Ninguém é de ninguém. Todos nós pertencemos a um só povo, a um só Deus, a uma só crença, uma só fé, um só amor, um só Jesus, um só Cristo. Todos nós pertencemos a uma grande lacuna no meio da população intitulada evangélica hoje, porque existem hoje no Brasil mais de 800 mil placas de igreja. Eu estou falando isso, que cada 10, 15% da população, para cada 10, 15% da população, há pelo menos 70 a 90 tipos de placa de igreja. Mas pastor, aqui não prega placa, não prega meu não. O que é crucial aqui é entender que cada igreja pega a Bíblia e entende de um jeito diferente. Pega a Bíblia e entende de uma forma diferente. Ah, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assim. Mas a forma real não entende. Vai por tradições e não pela palavra. Vai pelos costumes e não pela palavra. Vai pelo que a liderança diz que é certo e não pela palavra. Ei, o crente é a igreja que tem maturidade espiritual é guiada pela palavra. Percebamos bem? Vocês não são desse tempo, mas eu sou. Acho que minha esposa pegou uma parte desse tempo. É um absurdo imaginar que uma irmã, um irmão, entrasse na igreja, um irmão com barba. Meu Deus, que absurdo! Com barba. É um absurdo imaginar que uma irmã entrasse na igreja de calça, com brinco. Era absurdo. Meu Deus, vamos conversar com a irmã, vamos começar a pensar numa suspensão para ela, porque desse jeito não funciona aí. Deus não se agrada. Santidade não está naquilo que você coloca, entenda. Eu não estou dizendo que você pode botar qualquer tipo de coisa em você, não é isso. Eu estou dizendo que cada um tem a prudência, a inteligência e a capacidade de entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é, o que não é, segundo a palavra de Deus. Aí, antigamente era assim, pelo amor de Deus, a senhora com uma calça dessa, a senhora com um batom desse, a senhora com a maquiagem. Claro que tem pessoas que exageram, é um absurdo, parece uma cara de palhaço de circo, mas antigamente era assim, não podia ter nada, absolutamente nada. E ainda no meu tempo, ainda tinha uma pessoa na porta para ver se a irmã cortou o cabelo ou não. E as pessoas ainda hoje são guiadas por costumes. Não é Bíblia, é costumes. Não é Bíblia, é umas posturas de umas doutrinas que inventaram, dizendo que está na Bíblia quando não está. A igreja que tem maturidade precisa entender o caminho certo, o caminho correto, o caminho coerente, o caminho bíblico, sem religiosidade. Entenda, cristianismo não é religiosidade. Cristianismo é o conhecimento e a entrega daquele e daquela a palavra, com palavra, na palavra. Não é a interpretação que o pastor faz, não é a interpretação que a pastora faz, não é a interpretação que o pastor Ciclano Beltrano faz, é o que a palavra realmente fala. Percebamos bem, meus amados, entendemos bem isto.
A igreja, o que deve realmente incomodar a igreja é o pecado, é a sedução, é a lascívia. O que deve incomodar a igreja são atos como a mentira, que é uma prática natural, infelizmente, no meio de nossos tempos. As pessoas mentem com a maior naturalidade e acham normal, enquanto se colocar uma pulseira no braço, que absurdo. Na verdade, Deus está incomodado 300 vezes mais com o que sai da minha boca de inverídico do que eu coloco no braço. Mas pastor, deixa eu perguntar ao Senhor: tatuagem é pecado? Jamais farei. Acho que o corpo deve ser como ele é. Todavia, porém, eu não posso dizer que certas coisas que não estão na Bíblia são pecados. Eu não faço, não aconselho que faça. Todavia, porque eu não faço, não aconselho que faça, eu tenho que dizer a ambos: Marão, esse negócio de deixar o cabelo assanhado desse jeito é desorganização na igreja. Pentei o cabelo antes de sair de casa. Aí o raspado tem ali. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Meus amados irmãos, não entenda os irmãos que vão assistir depois, eu não estou dizendo depois que eu estou a favor de tatuagem. Não estou, nunca fui, nem você. Entenda, porém. Enxergue, porém, o que é que Deus está se agradando dentro da igreja que você faz parte. Se você colocar uma maçã podre no meio de 30 maçãs boas, a maçã podre não vai desapodrecer por causa que ela está rodeada de 30 maçãs boas. A maçã podre vai apodrecer as 30. Então, como cristão, eu estou melhorando ou piorando o corpo de Cristo do qual eu faço parte? Nós temos que ter cuidado, porque João lá no capítulo 15 diz que aquele que não produz, aquele que não gera frutos, aquele que não produz na videira, o que acontece? É arrancado, e ele limpa aquele que dá frutos para que dê mais frutos. Mas ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Entenda, perceba, enxergue: o que limpa ou não limpa você não é o que está pendurado na sua orelha, irmão. O que limpa ou não limpa você não é o que está pendurado no seu braço ou no seu pescoço, irmão. O que limpa ou não limpa você é a palavra. Aleluia. Nós temos que entender, eu não digo incomodado, mas eu fico observando como é que as pessoas com 50, com 60, com 30, com 40 anos de crente entram dentro do regime de tradição e esquece da orientação espiritual. Não é costume, é Bíblia. Não é hábitos, é Bíblia. Não é o que o fulano disse, é Bíblia. Então, se é a Bíblia, vamos trabalhar. Para quê, pastor? Para vivermos unidos, para vivermos conectados, para vivermos ligados, para vivermos produzidos, para vivermos sabendo e dizendo e falando e proclamando e anunciando e manifestando Jesus e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já passou melhor. Percebam bem, irmãos. Eu não estou falando aqui de abuso de liberdade cristã. Jamais. Não estou falando de abuso da liberdade cristã. Porque quando a gente abusa da liberdade cristã, vira libertinagem. Tudo pode, está todo mundo de todo jeito, de qualquer forma vai. Não é libertinagem. Eu não estou falando de abuso da liberdade cristã. Eu estou falando de abertura de entendimento espiritual. O que é, o que não é. O que faz, o que não faz. O que vale, o que não vale. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. O que o pastor acredita e o que a Bíblia fala. Perceba bem, enxergue bem. Olha, meus amados. Se você ver 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Depois, o mesmo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. O que é que diz? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Aproveita, lê o 10 e o 23. Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa.
que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Sabe o que a igreja de Corinto estava fazendo? Além de estar dividida, elas estavam esquecendo de abençoar aqueles que eram dignos de ter uma ajuda, uma cooperação, um salário. A igreja estava dividida, bagunçada e esquecendo de fazer o certo, o que tinha que fazer. E deixando o pastor passar por situações de necessidades. A igreja de Corinto se enganchava com aquela... Eu vou reduzir o raciocínio para você entender. A igreja de Corinto estava dividida, estava engolindo o camelo e se engasgando com o mosquito. É assim que estava a igreja de Corinto. Perceba bem. Entenda bem. Eles usavam a liberdade para ferir a consciência dos mais fracos. Os irmãos de Corinto, aqueles que se achavam mais gabaritados, diziam: eu acho que o que Paulo quer dizer foi assim, assim, assim. Então, irmão, o senhor que não conhece a Bíblia, o senhor que não conhece as cartas de Paulo, o senhor que não sabe ler, o senhor não sabe nada. Quem sabe sou eu. E assim eles matavam aqueles que não tinham a capacidade de entender o que Paulo escrevia. As coisas tinham que ser do jeito do fulano que entendeu o que Paulo escreveu, do jeito dele, e não do jeito que Paulo queria que fosse entendido. Só um negócio de amor, porque nós ligamos o som dessa glória aqui. Meus amados irmãos, perceba bem, eu estou correndo muito para não tomar tempo. Entenda, a liberdade não pode ser usada como responsabilidade de amor ao próximo. Entenda, tem irmãos que querem viver o evangelho emocionativo, querem viver o evangelho de movimento, querem viver o evangelho de fogo de palha, querem viver o evangelho de tipo macarrão miojo. É macarrão que chama aqui? Macarrão miojo. Instantâneo. Mas esquece do amor ao próximo. Meu irmão, estou passando uma necessidade absurda. Quando eu não posso ajudar, é uma coisa. Mas quando eu posso e ignoro, é pecado. A igreja de Corinto estava fazendo isso com os irmãos mais carentes da sua época. E preocupada com a divisão. Irmão, quem vai pregar hoje? Vai pregar o irmão Arastófanes, né? Ele vai pregar baseado em o quê? Ele vai pregar baseado no que Pedro escreveu. Vou para o culto hoje. Não concordo com aquilo que Pedro escreveu. Mas, Senhor, irmão, na paz do Senhor, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar é o irmão José da Silva. Ele vai pregar baseado em quê? Ele vai pregar baseado na carta que Paulo escreveu. Hoje eu vou porque eu concordo com aquilo que Paulo escreveu. Rapaz, irmão, rapaz, quem vai pregar hoje? É o irmão Madaleno. Ah, é? Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar baseado na orientação que Apolo falou. Não concordo com isso, porque a capacidade de Apolo não é suficiente para ensinar uma igreja como a nossa igreja de Corinto. Então os irmãos começaram a bagunçar o negócio. Entenda? E com isso o diabo trabalhava. Mas tem um lado bom da igreja de Corinto. Mesmo no meio dessa bagunça toda, tinha irmãos que tinham dons espirituais. E dons, irmão Adão, são capacidades dadas por Deus em prol do crescimento da igreja e não de quem recebeu o dom. Em prol do crescimento da membresia, espiritualmente falando, e não de quem recebeu o dom. E a igreja tem dons. Pessoas gabaritadas, capacitadas. Vocês imaginam? Vocês imaginam o irmão Adão se levanta aqui, lê o texto da palavra de Deus, e ele tem, o irmão Adão tem a capacidade de passar a informação que está no texto. O irmão Luiz tem a capacidade de explicar ao pé da letra aquilo que o texto diz.
A irmã Vera tem a capacidade de aplicar à igreja aquilo que o texto se refere. Outros têm a capacidade de, se alguém falar em mistério ali, outro aqui interpretar para a igreja o que aquele irmão está falando de mistério. Mesmo no meio dessa bagunça, Deus ainda preservava irmãos com dons para preservar a igreja. Vocês estão entendendo ou está difícil? Estou entendendo, pastor. Meus amados, encerrando, eu vou parar por aqui porque o tempo não favorece. Se você for falar sobre a igreja de Corinto, entenda. Referências bíblicas, eu vou citar aqui bem especificamente, 1 Coríntios capítulo 15. Alguns negavam a ressurreição dos mortos, entenda. Alguns negavam a fé na curas e milagres, alguns negavam a capacidade dos irmãos na doutrina do Evangelho e negavam a generosidade, não tinha a marca dos verdadeiros cristãos e tinha uma alegria frágil. Vou encerrar porque o tempo não permite. Mas o que nós possamos aprender hoje na igreja de Corinto, nessa rápida palavra que foi dita, que eu não sei nem quantos minutos já se passaram, é dizer uma coisa, irmãos: não permitemos que a divisão seja uma coisa habitual em nosso meio. E qual é o primeiro passo para a divisão? O fugir. Qual é o primeiro passo para a divisão? O disse-me-disse. Qual é o primeiro passo para a divisão? Aquilo que eu e você começamos a ouvir e não é produtivo e repassar. Eu preciso ser um bloqueador de comentários não produtivos. Você pode me dizer, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso passar algo que não vai edificar. Eu preciso passar algo que vai gerar frutos, alicerces, capacitações espirituais para a igreja de Cristo. Deixando os hábitos e costumes humanos para viver a palavra como ela é. Porque só assim a igreja vai deixar de ter divisões e vai ter uniões. Vai deixar de ter separações e vai haver harmonia. Baseando-nos, pois, na doutrina, no alicerce, na palavra e não em costumes humanos, mas naquilo que Paulo deixou escrito, naquilo que Jesus inspirou, naquilo que o Espírito Santo ensinou. Precisamos nos alicerçar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este culto de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo que aprendemos com a igreja de Corinto. Te agradecemos pelo que ainda, Senhor, o Senhor tem para nós nos próximos cultos. Te louvamos pelos irmãos que vieram. Tenha misericórdia daqueles que não vêm. Senhor, dê força, dê graça. Ajuda a igreja aqui em Rancho, de união, base, alicerce, segurança e estabilidade espiritual. Para a honra e a glória do teu nome. Dá uma semana de vitória para todos sempre. Te louvamos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Porque uma hora dessa eu doei, começa a doer. Fiquei com a capacidade de bracinho, esse abraço,